Imagina uma prova que você demanda carboidrato durante a prova, não necessariamente endurance. Vamos falar aqui, por exemplo, MMA, que está bem na moda também. MMA, o mais famoso onde que é? O UFC. É o mais famoso. Se a gente for para uma luta principal da noite, sendo defesa de cinturão ou não, são 5 rounds. Pode até ter 5 rounds. Né? Pode acabar no primeiro soco, ok, mas pode ter 5 rounds. Indo para o 5º round, acabando a luta por pontos, você vai ter 30 minutos de luta. Bastante intenso pode ser. Né? Cada round tem 5 minutos, ainda tem 1 minuto de intervalo. Né? Então você tem mais ou menos 30 minutos. Enfim, sendo muito intenso, você com certeza tem uma demanda por carboidrato ali, durante a prova, durante a competição, durante a luta, porque o seu glicogênio hepático não dá conta, não. Ele vai ser depletado durante aquela luta. Só que o que acontece? Pela regra, você não pode consumir carboidrato ali ou nada. Você observa ali que durante aquele minutozinho o atleta só recebe informação do técnico, no máximo ali de novo gelo, uma água gelada, porque ele só cospe, né, e tal. Ele não pode consumir. Então, numa situação dessa, é possível você pensar antes da luta, logo antes dele entrar no octógono, entre glicose e palatinose. Eu preferiria uma palatinose, justamente para ir mandando aos poucos essa glicose para manter a glicemia durante aquela luta que pode levar até 30 minutos. Resume para mim, Thiago, em provas, competições, que eu sei que eu vou demandar carbo, mas eu não vou consumir de forma satisfatória, eu não vou consumir nada, ou não consigo consumir de forma satisfatória, a palatinose parece ser vantajosa. Agora, é uma outra situação. Eu vou para uma prova que eu vou ter demanda de carbo durante a prova, mas eu tenho acesso e vou consumir de boa. Aí, a história do suposto índice glicêmico do alimento cai por terra em relação à performance. Isso a Louise Buck já mostra. Olha, se você vai ter acesso a carboidrato e vai consumir, a questão da resposta glicêmica pré-treino não faz diferença alguma. Então, é mais talvez até pelo custo, pelo sabor, pela aceitação, do que por uma resposta fisiológica realmente que faça muita diferença. Tem que testar, tá? Tem que testar. Eu acho que é por aí. Perfeito. E quando a gente fala em durante a prova, né, de fazer a suplementação durante a prova, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que conhecer a prova é extremamente importante, como você já falou, né? Então, a gente está falando de uma meia maratona, a gente está falando de uma maratona, a gente está falando de uma outra maratona, porque o tempo, né, faz toda a diferença na absorção e na necessidade desse carboidrato. Então, pensando nessa necessidade que é variável, né, dependendo da prova, as recomendações elas mudam um pouco, né? Então, assim, se eu tivesse que selecionar, por exemplo, um determinado tempo para iniciar uma complementação ali do carboidrato que já foi planejado, né? Eu iniciaria aproximadamente, existe uma determinada padrão de tempo, assim, após 30 minutos, após 45, após 1h30 de prova, considerando provas de endurance, né? Existe um certo padrão, ou a gente também pode ir fazendo essa testagem à medida que a gente vai avaliando ali a performance no treino? Não, então, é sempre bom avaliar a performance no treino, sempre válido, independente de qualquer tabela que eu possa te mostrar, alguma recomendação que vem do Comitê Olímpico A, B ou C, testa, sempre tem que testar. Mas com certeza essa recomendação acaba existe. Como vocês podem observar aqui na projeção, né, o que vai acontecer? Provas até 1h, 1h30, né, vamos botar aqui na vida real uma aula de spinning, academia, musculação, até 1h, 1h e pouco. Se você entrou nessa prova, nessa competição, nesse treino com glicogênio corporal cheio, aparentemente para a performance, não tem tanta necessidade de você suplementar carboidrato. Talvez hidratação, dependendo da temperatura, né, ambiente. Né? Mas o carboidrato não. Mas e por que isso? Porque o grande termômetro, se você vai ter a demanda realmente para suplementar carboidrato exógeno durante a prova visando performance, é o glicogênio hepático. Principalmente o glicogênio hepático, ele está ali para manter sua glicemia. E esse glicogênio hepático, em provas contínuas, não intermitentes, mas as contínuas são mais estudadas, as contínuas, ele vai ser depletado ali com 1h, 1h e pouco. Por isso que provas até 1h, 1h e pouquinho, vou botar um ponto de corte aqui de 1h. Não precisa. Só água já seria o suficiente. Porque toda a energia necessária está dentro do seu estoque de glicogênio corporal como um todo e a manutenção da glicemia pelo hepático vai estar preservada também. Começou a aumentar 1h30, 2h, 4, aí sim você começa a aumentar a demanda pelo carboidrato exógeno. E aí você tem algumas considerações. Vocês podem ver aqui no quadro, ó, até 1h
você não precisa de nada. 30 a 60 minutos, com essa ressalva que você entrou na prova com glicogênio corporal cheio. Mouth rinse, né? Mouth rinse seria o seguinte, prova de até 1 hora. Se você quiser, você poderia chacoalhar esse fluido com carboidrato, 5, 6% de carboidrato. Em geral, o testado foi com destrose ou maltodestrina, que é um outro tipo de carboidrato que a gente não comentou, mas é um polímero de glicose, é um homopolissacarídeo. Polissacarídeo porque não é um disacarídeo, que são 2 monômeros. São cadeias, né? É uma cadeia. E como é só de glicose, é homo, não é hétero. Então é homopolissacarídeo. Mas maltodestrina também você encontra em tudo que é lugar para vender e tal. Supostamente também com índice glicêmico ali mais alto. Então você poderia estar consumindo a glicose ou maltodestrina. Normalmente, na verdade, a glicose nesse fluido 5 a 6% concentrado, chacoalhando aqui na sua boca e jogando fora. E fazer isso com alguma frequência ao longo dessa 1 hora, isso é o mouth rinse. Tá? Isso aí parece que pode funcionar, mas 1%, 2% da melhora da performance comparado ao jejum, se você não estiver consumindo nada. Estiver consumindo e deglutindo a glicose, literalmente absorvendo, não vai ser melhor não. Mas aí, como vocês podem observar, o tempo de prova vai aumentando. 2 horas de prova. O que são 2 horas de prova? Para alto nível, até a maratona. Você está falando de 30 gramas de carbo por hora. Aí aumentou aqui a distância, 2 horas e meia, 3 horas de prova. Aí você já está falando de 60 gramas. Isso ficou por muito tempo na literatura, isso, até 60 gramas. Porque o limitante para absorção de glicose é o trato gastrointestinal. Então, existe um transportador ali no enterócito. O enterócito é a célula que absorve a glicose. Existe um transportador que você bem sabe qual é, o SGLT1. SGLT1, que é um transportador de glicose que depende de sódio. Por isso que até alguns repositores hidroeletrolíticos, né, adicionam sódio. Aumenta a palatabilidade, aumenta a absorção de glicose. A glicose é dependente de sódio para ser absorvida. Então, o que acontece? Esse SGLT1 sempre foi assumido que é o limitante para absorver glicose, tá? E, de fato, é isso até hoje. Não mudou muito isso. E aí você ainda vê que se a prova for mais longa ainda, intensa e tal, a demanda de carboidrato por hora, caramba, pode aumentar, chegar a 90 gramas, e hoje se fala até em 120 gramas. Só que aí tem um detalhe. Se você for começar a botar 80, 90 gramas, 100, 120 gramas de carboidrato por hora durante a competição, primeiro que você tem que testar antes. Trato gastrointestinal, train the gut, né, na fase lá da periodização nutricional com treinamento. Tem que testar bastante. E aí não dá para ser só glicose, não. Tem que colocar frutose junto. É um mix, é uma mistura de glicose e frutose. Não precisa nem ser separado, pode inclusive ser sacarose. Sacarose, de novo, é um disacarídeo, que tem glicose e frutose. Pode ser separado, problema algum, o trato gastrointestinal vai degradar essa sacarose em glicose e frutose e você vai absorver. Qual é o pulo do gato aí? A frutose, diferente da glicose, ela não é absorvida pelo SGLT1, então elas não competem pelo mesmo transportador. Ela é transportada por outro transportador chamado de GLUT5, lá no enterócito. Então não compete. Então, apesar do teto do SGLT1 para a glicose já ter chegado a 60 gramas, se eu colocar mais 10 gramas de glicose, 20, 30, já foi observado desde 2004, 2005, pelo Jekendrup, que ele teorizou isso, mas ele botou à prova e viu que sim, isso funciona. Colocar a frutose num mix com glicose aumenta a oxidação, ou seja, a queima do carboidrato pelo músculo esquelético, aumentando a performance. Então, parece ser interessante você colocar frutose ou sacarose. Tá? Você vê, por exemplo, a beterraba tem bastante sacarose, mas rapadura. O pessoal usa muita rapadura. Ciclismo, você vê muita rapadura. E a rapadura tem sacarose. Tem gente que vai curtir o gosto, outros nem tanto, mas tem sacarose que por esse princípio aí vai te ajudar bastante. Né? Então é isso. Durante o treinamento, durante a competição, se essa distância vai aumentando, a demanda de carboidrato vai aumentando. Só um detalhe que eu não vou entrar muito aqui não, mas se for Ultra Endurance, olha o detalhe aí. Prova de 8 horas, 10 horas, 14 horas, tem prova que é 24 horas, a maior distância ser percorrida em 24 horas. Aí a intensidade não está tão alta, você concorda? A intensidade já caiu bastante. Como a intensidade cai... A intensidade cai, os intervalos de prova caem, né? Enfim, nem toda prova é literalmente cíclica, você tem aqueles intervalos entre uma prova, né? Entre estímulos, né? Então isso tudo faz diferença. Então, como a intensidade cai bastante, aí a demanda pelo carboidrato não é tão alta assim não, por incrível que pareça. Pode chegar até 30 gramas, 40, dá para botar um lipídio, porque é uma prova de 8, 10, 12 horas, às vezes o dia inteiro. Você pode botar um lipídio, porque palatabilidade, né, aceitação do produto também. Tem prova que vai botar até pizza, né? Você para ali com uma pizza, cara, o dia inteiro correndo. Tá? Então, tem isso também.
Tá? Só para a gente sair um pouco, é só carboidrato gel? Não. Tem outras possibilidades também. E numa prova bem, bem longa, a intensidade pode cair e a demanda por carbo cai, mas se aumenta um pouquinho o lipídio também. Tá? Agora, por exemplo, numa prova de Ironman, né, o homem, né, o masculino, está fazendo a prova para 8 horas. E aí complica, porque é intenso pra caramba. Aí o carboidrato tem que estar alto ainda. Se conseguir botar 90, 100 gramas, cara, se você conseguir, parabéns, e vai ser melhor para você. E essa questão de usar a glicose e a frutose, isso tem um nome na literatura, são os múltiplos transportadores. Utilizar os múltiplos transportadores, que é a glicose pelo SGLT1 e a frutose pelo GLUT5. É difícil você saber qual é a proporção de glicose e frutose nos produtos manufaturados. Né? Pelo manipulado você até consegue manipular. O manufaturado ele não vem descrito, em geral, no rótulo, quanto tem de glicose, quanto tem de frutose, quanto tem de sacarose, a não ser se você ligar para a empresa e perguntar. Em geral, não tem.